Olá, saudações! Vamos aí a mais um vídeo de direito constitucional e eu achei interessante, achei prudente fazer um vídeo comentando do ponto de vista constitucional o caso do, entre aspas, estuprador, né, que foi preso, né, infelizmente, nessa situação deplorável, ejaculando numa passageira de um ônibus na Avenida Paulista. Né? Foi, sem sombra de dúvida, um fato, uma situação lamentável, né, deplorável sobre qualquer aspecto. E o que me preocupa nessa situação toda na verdade, os comentários que nós temos lido nas redes sociais, principalmente, de pessoas que não possuem conhecimento jurídico, né? Pessoas que não têm conhecimento das leis no Brasil, sobretudo da nossa Constituição Federal e do nosso sistema penal, né, e processual penal, e acaba falando, né, uma série de bobagens. E o pior de tudo é que muitas vezes essas pessoas ofendem outras pessoas. Né? O juiz responsável pela decisão de soltura do ejaculador, esse juiz está sendo alvo de muitas críticas, né? E muitas ofensas. E o problema é que nós temos que analisar o seguinte: onde é que o direito constitucional entra nesse ponto? Porque a situação ela tem um viés criminal, sem sombra de dúvida, né? Mas o direito constitucional está presente em tudo. Então veja, o sujeito foi preso porque ele ejaculou numa passageira de ônibus numa determinada localidade. O local em si não importa, o que importa é o fato. E aí ele foi liberado e no dia seguinte, no dia imediatamente consecutivo, ele repetiu a ação. Então ele, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público, novamente ejaculou numa passageira. Bom, e aí nós estamos diante de uma situação complicada. O que fazer com este sujeito? Primeiro que nós temos que verificar dentro do direito penal aonde que essa conduta realizada por ele se encaixa. Né? Esse é o primeiro ponto e talvez o ponto mais sensível da discussão. Muitos estão dizendo: isso é estupro. Então, muitos que sequer passaram na porta de uma faculdade de direito, estão afirmando com toda a certeza do mundo que se trata de estupro. Apenas a título de curiosidade, quando eu estava na faculdade de direito, eu só fui aprender o crime de estupro no 4º ano da faculdade, quando eu comecei a ter direito penal parte especial. Então vejam só que para eu poder chegar a entender o crime de estupro, eu tive que primeiramente passar por 3 anos completos da faculdade. Inclusive,
tive que passar primeiro por 2 anos na faculdade de Direito Penal, estudando Direito Penal, parte geral. Para só depois entrar na parte especial do Código Penal e chegar no crime de estupro. Mas pessoas que nunca passaram na porta de uma faculdade de Direito afirmam categoricamente que isso é estupro. Bom, então, seria estupro, afinal de contas? Nós temos 2 possibilidades nesse caso, ao que me parece. Eu não sou penalista, né, digamos assim, mas me parece que nós temos 2 casos, 2 possibilidades. Ou isso é estupro, portanto crime, previsto no artigo 213 do Código Penal, ou isso é uma contravenção penal, chamada de contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Importunação ofensiva ao pudor. Então nós estamos aí diante dessas 2 situações. Ou é crime de estupro, ou é importunação ofensiva ao pudor. Uma contravenção penal. Bom, primeiramente, qual é a diferença? Toda. Porque o crime de estupro é um crime gravíssimo. E a contravenção penal, ela, no Brasil, que nós adotamos o chamado sistema binário, no Brasil a infração penal ela pode ser crime ou contravenção penal. Se for crime, como por exemplo o crime de estupro, as consequências são X. Se for contravenção penal, as consequências são Y. E o problema é o seguinte: o que você faz com um sujeito desse? O problema é por que eu estou trazendo todas essas perguntas? Por uma razão muito simples. Uma razão extremamente simples. Porque no Brasil, não é novidade para ninguém que o nosso sistema penal ele está falido. E eu não estou aqui me referindo ao sistema carcerário, isso é um outro assunto. Eu estou aqui especificamente falando sobre as leis penais. Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei das Contravenções Penais, que, diga-se de passagem, é uma lei pré-histórica. Pré-histórica. Mas está aí. Capenga se desfazendo, mas ainda está em vigor. Ainda está em vigor. E aí os congressistas, né, os parlamentares, ficam discutindo, por exemplo, quando vamos instituir o Dia do Macarrão, por exemplo, criar uma lei para instituir o Dia do Macarrão, ao invés de legislar, por exemplo, sobre uma nova lei de contravenções penais. Ou sobre alterações relevantes nas prisões cautelares do Código de Processo Penal. Enfim, o problema todo não está no juiz que proferiu a decisão. O juiz proferiu uma decisão técnica. O juiz proferiu uma decisão técnica, como não poderia deixar de ser. Porque se o juiz proferisse uma decisão sem tecnicismo, essa decisão seria impugnável mediante recurso e facilmente derrubada. E isso é problema da lei. Isso é problema da lei. Então você, na verdade, você não tem que criticar neste momento o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é perfeito, ele não tem críticas nenhuma. Não é isso. Eu só estou dizendo que especificamente neste momento, neste caso do ejaculador, você não tem que criticar o Poder Judiciário. Você tem que criticar o Poder Legislativo, que não legisla. Ou se legisla, não legisla direito. Não legisla apropriadamente. Então veja, o juiz ficou preso. Porque as leis
as leis estão totalmente em descompasso com a nossa realidade. Então é como se você colocasse o juiz para brigar com um leão. É como se você colocasse o juiz para brigar com um leão e você dá como arma para esse juiz brigar com o leão uma lixa de unha. É o que acontece. É o que acontece. Porque as nossas leis penais, elas não funcionam mais. Elas foram criadas em outra época. Uma época que nós nem imaginávamos que a criminalidade poderia chegar aonde chegou. E isso é direito constitucional? É, isso é direito constitucional. Sabe por quê? Porque no artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, existe um inciso que diz o seguinte: o direito penal, ele é regido pelo princípio da legalidade. Princípio da legalidade na esfera penal. E sabe o que diz o princípio da legalidade na esfera penal? Diz o seguinte: o juiz está preso à lei. O juiz está preso à lei. Por quê? Porque, primeiramente, o juiz não pode criar um crime da cabeça dele. Para um crime existir no Brasil, ele precisa de previsão legal. E digo mais, o crime precisa estar previsto, precisa estar descrito de maneira clara e detalhada na lei. Coisa que muitas vezes nós não encontramos. Nós encontramos crimes mal definidos na lei, mal explicados pelo legislador. E segundo ponto, o juiz não pode aplicar penas que não estejam previstas na lei. É aquele famoso princípio que um monte de gente conhece. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade em direito penal. E por que eu, de direito constitucional, estou me metendo nisso? Porque isso é uma garantia constitucional prevista, repito, no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Portanto, se você tiver que bater panela, não é para bater panela na porta do juiz, na porta do fórum, ou tendo por alvo o poder judiciário. Se você for se rebelar contra este fato, e esse fato que aconteceu, além de triste, ele é repulsivo, sem sombra de dúvida, você deve se rebelar corretamente. Corretamente. Porque eu não estou aqui em hipótese alguma dizendo que o fato não é grave. É gravíssimo. Você imagina a situação de uma pessoa, seja um homem, seja mulher, seja quem for, está no transporte público, indo para algum lugar, possivelmente trabalho, indo, voltando do trabalho, ou indo visitar alguém, seja para onde for. E uma pessoa, um homem, ejacula no seu corpo. Quer dizer, isso é totalmente teratológico. Olha só a situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, você entra num transporte público, além de se preocupar em não ser assaltado, que você tem que ficar grudado com seus pertences, né? Mala, mochila, essas coisas. Você tem que prestar atenção se você não vai ser assaltado. Você tem que... Há um tempo atrás nós tínhamos um doido andando por aí com uma seringa furando as pessoas. Então você tinha que também ficar esperto para ver se não vinha ninguém com uma seringa na sua direção. Aí agora você tem que se preocupar também se não vai vir ninguém para ejacular em você. Então, é muito triste. Isso é muito triste. Agora, o meu objetivo com esse vídeo é mostrar que a indignação
pelo que aconteceu é legítima, e o povo tem que se manifestar, sem sombra de dúvida. Mas para se manifestar é necessário ter conhecimento, mínimo que seja, do assunto. Conhecimento mínimo do assunto. Ok? Se o fato deve ser encaixado como crime ou como contravenção penal, eu não vou entrar nesse mérito. Eu prefiro deixar para os especialistas em direito penal. Que diga-se de passagem, eu já li, fui me inteirar sobre essa passagem, e muitos penalistas de renome concordam que o fato se amolda como contravenção penal e não como crime de estupro. Ao que me parece, de fato, é o posicionamento mais correto. Ao que me parece, é de fato o posicionamento mais correto. O fato está muito mais para contravenção penal do que para estupro. Aí qual o problema? O problema, vou começar citando para você o seguinte. Pela lei, contravenção penal só pode ser punida com prisão simples ou multa. São as duas penas que a gente tem para contravenção penal. E a prisão simples jamais pode ser cumprida em regime fechado. Começa por aí. A contravenção penal, atualmente, é uma piada. A nossa lei de contravenções penais, atualmente, é uma piada. Ok? Portanto, quando o juiz se vê diante de um caso de contravenção penal, não tem muito o que fazer. Agora, o juiz também não pode distorcer as leis, e aí, porque de outro lado ele vai sofrer com isso. Porque o que vai adiantar? Se o juiz distorce a lei, entra-se com habeas corpus, com algum recurso, e o réu é solto em 2 tempos. E aí, adiantou de quê? E por que é assim? Porque a lei está assim. Então, se você quer mudanças, se você quer um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal, vá até Brasília, vá até o Congresso Nacional e lá você leva o seu pleito. Agora, não adianta ficar xingando juiz, promotor, advogado, delegado, seja lá quem for, não adianta. A culpa não é dessas instituições. A culpa não é do Ministério Público, a culpa não é do Poder Judiciário, não é do delegado, não é da OAB. A culpa é do nosso legislativo. Ok? Bom, portanto, do ponto de vista constitucional, o que eu quero que fique claro é que o direito penal nunca pode se distanciar do princípio da legalidade. E esse princípio da legalidade é uma faca de 2 gumes. Porque se por um lado ele protege as pessoas contra eventuais abusos, aliás, é para isso que os direitos e garantias fundamentais servem, é para proteger as pessoas contra eventuais abusos perpetrados pelo poder público. Ao mesmo tempo, o princípio da legalidade gera situações como essa. Você fica de mãos atadas. Você não tem o que fazer. Porque de um lado você tem um código penal e um código de processo penal que não são grande coisa. Do outro lado você tem a lei das contravenções penais, que é uma piada. Então você faz o quê? Agora, sem sombra de dúvida, deixando a parte criminal de lado, e já
chegando aqui ao fim do nosso vídeo, sem sombra de dúvida, a pessoa ou as pessoas que sofreram com essa atitude deplorável desse fulano, sem sombra de dúvida, pelo menos no meu entender, tem total possibilidade de, na esfera civil, pleitear uma indenização por danos morais, no mínimo, contra esse sujeito. Isso sim é um belíssimo caso de dano moral. Outro instituto que, infelizmente, no Brasil vem sendo arrasado. Arrasado, porque hoje em dia dano moral é um dos institutos mais banalizados que nós temos. Mas neste caso em especial, isso sim é um caso perfeito para dano moral. Então, se infelizmente a esfera penal não logrou êxito em coibir o sujeito, em impedir que ele voltasse a delinquir, enfim, vamos ver se de repente na esfera civil, mexendo no bolso, de repente surte mais efeito. Bom, enfim, essas foram as rápidas considerações que eu tinha para fazer como constitucionalista sobre esse caso deplorável. E espero, vamos aguardar aí para ver se a história vai apresentar mais algum desenrolar. Enquanto isso, um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo e até um próximo encontro.